Fala aí, povo de Deus, vamos continuar aí nosso estudo sobre Apocalipse? Antes, no nosso estudo anterior, nós vimos aí sobre a primeira besta que surgiu, né, que emergiu do mar e que nós entendemos que era o anticristo. Agora a gente vai começar a estudar a segunda besta, né, que agora emergiu da terra, né, e descobrir quem ela é. Bem, eu já vou antecipar, né, é o falso profeta. Apocalipse 13, de 11 a 18. O 11 diz assim: vi ainda outra besta emergir da terra, lembra? É a segunda besta. Possuía dois chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Bem, vamos parar por aí, já vamos começar a entender por que ele é o falso profeta. Começa demonstrando seu caráter falso, mentiroso, por aí, né? Por quê? Diferente da besta, a primeira besta, ela aparece com 10 chifres, ela aparece com 7 cabeças, né? Ou seja, ela começa a se mostrar como ela é, essa forma amedrontada, né? Das pessoas temerem, adorar, até por temor, por medo mesmo, né? Esse não. Por quê? Porque precisa. Lembra aqueles filmes antigos, né? Do policial ruim e o policial bonzinho, né? Para conseguir alguma coisa daquele que estava sendo interrogado, mais ou menos por aí, né? Primeiro aquela imagem terrível da besta, que era o anticristo, agora uma imagem boazinha, singela, né? De um cordeirinho, que é o falso profeta. Mas o que ele tenta simular com isso? Bem, ele é tão falso, né? Que essa besta ela possui apenas 2 chifrinhos como um cordeiro. Mas não se engane. A Bíblia diz assim: não se engane. Fala como um dragão. É só uma imagem, né? E por que essa imagem? Porque ele é falso, ele é um mentiroso, ele é um imitador. E a primeira imagem que ele tenta trazer é essa imagem do cordeiro. Mas é interessante porque no livro de Apocalipse a palavra cordeiro ocorre 29 vezes. E as 28 falam de Jesus Cristo, porque ele é o Cordeiro Santo, sabe? Ele é o Cordeiro de Deus, né? É o único Cordeiro que nos trouxe a salvação. E ele tenta mostrar essa imagem 28 vezes. Apocalipse fala de Jesus Cristo como Cordeiro. E a 29ª é esse imitador barato, falso profeta, falso mesmo, tentando simular essa imagem dócil de Jesus. Porém, fala como um dragão. No versículo 12 diz assim: exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Ou seja, ele anda na presença da primeira besta, do anticristo, né? Ou seja, é uma comunhão. E em comunhão ele tem a mesma autoridade, ele exerce porque a autoridade da primeira besta foi dada a ele. E diz assim: faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Lembra, né? Que a primeira besta foi ferida de morte, tudo. Vê o vídeo anterior para entender. O anticristo. E agora, a função desse também é levar a adoração à primeira besta. Olha que interessante. Ele é tão falso que primeiro ele tenta imitar e passar por Jesus Cristo como um cordeiro. Como Cordeiro Santo, aquela, né? Agora, ele faz a função do próprio Espírito Santo. Ele tenta imitar também o Espírito Santo. Lá João 16, 13, 14. Olha só o que a Bíblia fala. O que Jesus Cristo fala sobre o Espírito Santo. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele vos guiará a toda a verdade. Só que lá o falso, ele não guia a toda a verdade. Ele é o Espírito da mentira e guia por toda a mentira. Mas olha só. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, ou seja, glorificará Jesus Cristo, porque há de receber do que é meu. Preste atenção, o falso Cristo, ele glorifica ao anticristo e recebe o que é do anticristo. E vou-lo-á de anunciar. Ou seja, o Espírito Santo anuncia, aponta para Jesus Cristo com sinais, convence o homem do pecado. E o falso profeta, ele amedronta o homem, sabe? Ele anuncia o anticristo. Olha só,
como ele é um imitador, primeiro imita a Jesus Cristo, agora imitando as atitudes do Espírito Santo. Vamos lá, no versículo 13 diz assim: grandes sinais de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Também opera grandes sinais. Versículo 14: seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Sempre falando dessa besta anterior. Agora tem uma coisinha que eu quero trazer um alerta aí. Nós vivemos um tempo onde as pessoas estão procurando tanto, desesperado tanto, por sinais, por milagres, sabe, que às vezes me deixa em dúvida se realmente estão em busca de Jesus Cristo, se realmente estão em busca do Pai, se realmente adoram ao Senhor, ou se quer apenas aquilo que Ele tem nas mãos, se busca a face de Deus, ou se busca as mãos de Deus. Eu digo uma coisa, cuidado, porque as mãos pode ser que não seja de Deus. Muitos crentes têm comido na mão de falsos profetas, porque não se importam com a face, mas sim com as mãos, e não olham para a face, e não identificam que não é o Pai que está ali. Sabe, a busca de profecia, a busca de sinais, a busca de ver coisas. Eu fico impressionado porque a Bíblia diz que não teve um homem nascido de mulher como João, né? E João não fez nenhum milagre. Você lembra da Bíblia ter falado algum milagre? Umzinho que João fez. No entanto, João é o precursor de Jesus Cristo. Sabe, aquele que veio preparar o caminho, a voz que clama no deserto. Mas a sede do homem pelas coisas visíveis, a sede do homem pelas coisas palpáveis é tão grande que ele deseja ver aquilo que é dos céus ser materializado, e quando vê, ficam abismados, porque não está interessado nas coisas de Deus, mas sim nas coisas espirituais, não interessando de quem vem. Então são enganados facilmente quando uma profecia não vem de Deus. Se agradar a sua alma, o seu coração, amém, eles recebem. Sabe, quando a profecia não vem de Deus, mas quando mexe com a sua alma, eles se dobram mediante a profecia, mediante o falso profeta, simplesmente porque agradou seus olhos e agradou seu coração. Eu me preocupo muito com essa geração de caçadores de sinais, porque na verdade eu prefiro os caçadores de Deus, os caçadores do Pai, do coração do Pai. Isso me preocupa muito. Desculpa o desabafo aí, vamos continuar. No versículo 15 diz assim: e lhe foi dado anunciar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse. Olha, ele manda levantar uma imagem e depois ainda diz que ele faz a imagem falar. Olha só, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Ele manda fazer uma imagem, ele faz um milagre da imagem falar, então as pessoas ficam, ele é o cara, né? E diz que quem não adorasse a besta iria morrer. No versículo 16 diz assim: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres, os escravos, faz que lhes seja dada a certa marca sobre a mão direita, sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Olha só, hein? Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o número é número de homem. Ora, esse número é de 666. Vamos puxar um pouquinho agora, assim, para o lado histórico da coisa. Vamos voltar um pouquinho atrás para entender sobre essa marca da besta aí, né?
Primeiro a gente vê que esse camarada, né, você pode até dizer, poxa, mas ele faz milagres, olha, ele é o cara realmente. Olha, é meio complicado, porque eu vou falar para você que o falso profeta ele existe desde que existe a igreja em seu início. Lembra que eu falei que Apocalipse fala da ascensão de Jesus até a volta de Jesus Cristo? E o falso profeta, assim como o espírito do anticristo, não o anticristo, o espírito do anticristo já existia, o espírito do falso profeta, ele já atuava e atua na igreja. Lá na Ásia Menor, no século I, no início da igreja, né, um pouquinho da história, o culto do imperador romano, isso aí eu já falei em outro vídeo, ele havia sido instituído, ou seja, todos deveriam adorar a imagem, né, ou cultuar, né, a imagem do imperador romano como se fosse um deus. E os sacerdotes pagãos da época, eles eram responsáveis por essa adoração. Eles tinham a responsabilidade de levar o povo a estar adorando essa imagem e cultuar essa imagem do imperador romano. Olha só que coisa, né? Eles já atuavam como falso profeta, né? Eles mandaram construir estátuas e santuários do imperador, né? Do imperador em todo o império, todo lugar tinha uma imagem e as pessoas tinham que parar e cultuar aquela imagem do imperador romano, e eles eram responsáveis. Esses sacerdotes pagãos eram responsáveis que aquilo ocorresse. Mas como é que eles anunciavam que eram realmente um deus? Como que anunciava que os imperadores se tornavam deuses? Sabe, a história conta, os historiadores bíblicos, né, e da história religiosa, conta que eles usavam técnicas de ilusionismo, né, para que eles tivessem credenciais de profeta. Dizem que eles faziam até descer fogo do céu de uma forma ilusória, né, ou sem efeito nenhum, mas que as pessoas viam descer fogo do céu, né? Eram mágicos, ilusionistas, e dizem também que, lembra que esse falso profeta, ele fez a imagem da besta falar? Pois é, esses pagãos, esses sacerdotes pagãos também faziam as imagens, os historiadores contam, que faziam as imagens dos imperadores falar, com a técnica de ventrílogo. Com ventrílogos, eles faziam que as pessoas acreditassem que aquelas imagens estavam falando, e era tudo um truque. Por quê? Porque são falsos. Tudo nele é falsidade. Sabe, não tem nada verdadeiro. E as pessoas têm procurado tanto profecias que lhe agradam, profecias que revelem aquilo que é o desejo do seu coração. Parece que as igrejas hoje são um self-service de profecia. Bem, não me agrada aquela profecia, eu vou naquela, não me agrada nessa, eu vou naquela. Bem, se esse aí falar alguma coisa que me agrada. E os profetas, por sua vez, os falsos profetas, não os verdadeiros de Deus, eles atuam como se falam, olha, eu tenho uma profecia para você, se essa não lhe agradar, bem, eu tenho mais 5, 6 ou 7, você escolhe a profecia. E assim, as pessoas são aprisionadas dentro de um sistema religioso que não vai levar para o céu. Mas pastor, e a marca da besta? Também falei no vídeo anterior, mas vamos recapitular aí. Sabe, na antiguidade, a marca, a tatuagem em si era uma coisa normal. As pessoas eram marcadas, os escravos eram marcados, né? Eles tinham a marca para saber quem era o seu dono, né?
Então, quando alguém via um escravo marcado, ele olhava e pelas marcas, e números era costumeiro usar, porque números eram nomes em secretos, era uma forma de colocar nomes. Então, se usava a marca para saber quem era o dono daqueles escravos, como se usava também nos soldados antigos, para saber que batalhão, né, que eles serviam. Né? Ainda hoje existem algumas tatuagens que diz, né, sobre isso. Então era uma coisa comum, era uma coisa... os próprios sacerdotes, eles eram marcados para saber sacerdote de quem eles eram, a quem eles serviam. E eu vou te falar, a marca é tão comum que nós também somos marcados, sabia disso? Pois é, nós temos o selo do Espírito Santo, nós temos a marca de Cristo em nossas vidas, para mostrar que nós somos servos dele, para mostrar que nós somos dele. Então, lembra que eu disse que ele é um imitador? E ele imita também colocando uma marca. Mas pastor, por que na mão e na testa, que é a fronte? Porque a mão simboliza o serviço, sabe, a obra. Nós somos marcados por Cristo e nós realizamos obra. Nós somos marcados na testa, na fronte, porque a nossa mente é transformada pelo poder de Cristo. E é isso que ele quer dizer, que a obra daqueles que são marcados por Satanás são obras satânicas, a obra do falso Cristo, do falso profeta, sabe, do anticristo, são obras demoníacas marcadas por Satanás. Essa é a marca, mostra quem é o dono dele, quem é o pai da mentira. E na fronte, porque as suas mentes são malignas, maquinadas pelo inferno. Isso é a marca da besta. Mas por que 666, pastor? Não sei. Sabe, existem várias especulações, mas ninguém pode determinar exatamente o que é. Né? Porque alguns dizem que 666 seria o nome de Nero, né? Porque a Roma tinha esse costume antigo de usar nomes com números para serem secretos, e 666 em uma soma aí que a gente não vai fazer, simbolizava Nero. E Nero foi um grande perseguidor da igreja, né? Quando viu que a igreja se levantava com poder, mandou queimar, mandou matar. Então uns dizem que Nero, ele era esse falso profeta, né? E era o anticristo anunciado pelo falso profeta. E tem N situações, né? Tem outros dizem que é porque é uma triunidade imperfeita, né? Porque se fosse 7, 7 é uma triunidade, né? Ou seja, o 3, né? 3, 7, o 3 é uma triunidade, 7 é a perfeição. Então diz que é uma simulação de quase perfeito, que é 6, 6, 6 e não 7, 7, 7. Eu não sei. Pode ser que seja alguma coisa dessa, mas tem uma coisa que bate aqui dentro, sabe? Que eu acho que talvez seja mais, pastor Maurício, talvez seja mais, é uma anunciação, ou seja, é uma triunidade imperfeita, porque 6 é o número do homem, ele mesmo fala isso, é o número do homem, é como se fosse o homem por completo, 666. Ou seja, no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, apenas o homem. Homem no seu corpo, homem na sua alma e homem no seu espírito. O homem sem Deus. Completamente sem Deus. E quando o homem ele é completamente sem Deus, ele é dominado. Ele é dominado nas suas obras e na sua mente por Satanás. Bem, isso é o que eu creio, é o que o Espírito Santo traz à minha consciência. Eu não quero essa marca de homens dominados por Satanás ou pelo inferno, porque nós temos a marca de Cristo em nós. Chega de uma igreja marcada pelo inferno, com falsas profecias, sabe? Chega de adoradores que buscam mãos, em vez de buscar a face do Pai. Chega! Vai ser levantada nesse último tempo uma igreja de adoradores fiéis, selado pelo Espírito Santo, a igreja triunfante que vai subir com o Senhor. Meu irmão, você não vai receber essa marca, porque você já tem um selo de Cristo, porque você é a igreja triunfante, vitoriosa, que adora o verdadeiro Cordeiro, e não o Cordeiro que fala como dragão, mas o Cordeiro que tem a voz do bom pastor.
Você faz parte dessa igreja e eu também faço, porque quando nós subirmos ali, estaremos juntos, porque somos um, estamos juntos.